Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero agradecer aqui o inscrito Iago Souza, que sugeriu essa partida jogada aqui entre o ucraniano Vladimir Borisovich Tukhmakov e o argentino Oscar Pano, a lenda do xadrez argentino Oscar Pano. Essa partida aconteceu em Buenos Aires em 1970 e já mostrei algumas partidas do Oscar Pano aqui no canal e do Tukhmakov, acredito ser a primeira vez. O Tukhmakov é o Midas das Olimpíadas, do xadrez de equipes. Ele é técnico muitas vezes do time da Rússia. E toda vez que ele é técnico dos confrontos da equipe olímpica da Rússia, muitas vezes ele ganhou medalha de ouro, tanto da equipe de jovens e mais pra frente realmente com a equipe profissional. Então ele tem aí um toque de ouro, né, para liderar equipes como técnico e também como jogador, um grande jogador, assim, daqueles dos gigantes, né? Os torneios que ele jogava era primeiro lugar Petrosian, ele em segundo, o primeiro Smyslov, ele em segundo, era sempre assim com essa galera, né? Não era o que ficava em primeiro, né? O primeiro são esses caras, apesar dele ter ficado em primeiro em torneios fortíssimos também. Mas quando tinha a presença desses gigantes, ele ficava ali entre eles, né? Então realmente um jogador de peso. E vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito legal. O Tukhmakov abre aqui com E4, peão do rei. Temos C5, a defesa siciliana pelo Oscar Pano. Cavalo em F3, E6, D4, C por D4, cavalo por D4. Cavalo em F6, atacando o peão central, cavalo C3 defendendo. E aqui simplesmente D6. Segurando aqui a casa de E5, possibilitando aqui um pouco mais de espaço na posição. A partida seguiu com bispo em E2 e agora bispo em E7 desenvolvendo simplesmente. Roque aqui pelo Tukhmakov, roque pelo Oscar Pano, bispo em E3, completando aí o desenvolvimento das peças menores, cavalo C6 e agora F4. O Tukhmakov imediatamente parte para essa expansão com F4, temos dama C7 e aqui rei em H1, um lance muito importante, tirando o rei aqui dessa diagonal exposta. A partida seguiu com A6 e agora A4 aqui. O Tukhmakov não permite a expansão com B5 pelo Oscar Pano. A partida seguiu com cavalo em A5. Muitas vezes, né, os jogadores aí de Siciliana gostam de vir com o cavalo aqui em C4, então talvez essa seja a ideia de cavalo em A5. E aqui a partida seguiu com dama D3, reforçando o domínio da casa de C4. Agora existe uma bateria controlando essa casa e ao mesmo tempo trazendo mais uma defesa também para a casa de E4. Seguimos com o bispo D7, agora G4. O Tukhmakov está mesmo a fim de atacar aí na ala do rei, apesar do rei dele estar aqui. A partida seguiu com rei em H8, Oscar Pano levemente assustado aí, já tenta esconder o rei, dá a casa de G8 aqui para o cavalo, né? G5 tá vindo, a partida seguiu com G5, o cavalo foi lá para G8 então, e o Oscar Pano ligou o modo defensivo aí, né? Tá se retraindo e o Tukhmakov continua expandindo agora com torre F3, uma subida assustadora de torre, né? Então o Tukhmakov vai concentrando todas as suas peças no ataque na ala do rei. A partida seguiu com cavalo C6, voltando aí com o cavalo, o que mostra que cavalo A4 acabou sendo uma perda de tempo, né? O cavalo agora tá voltando aí para tentar ajudar aí na posição, tentar trocar peça e tudo mais. E agora o Tukhmakov segue com torre G1, trazendo mais uma peça de peso aí pro ataque. Temos cavalo por D4, Oscar Pano segue o princípio de que quando você está com menos espaço, você deve trocar peças, né? Deve trocar peças aí para aliviar a pressão. A partida seguiu com bispo por D4 e agora F5. Oscar Pano está tentando parar todo o ataque aqui do Tukhmakov na ala do rei, faz F5 na tentativa de frear tudo, mas aqui Tukhmakov segue com torre H3, então já colocando aqui uma torre na mesma coluna do rei, tá ameaçando ataques terríveis. A partida segue com E5, tentando bloquear aí o bispo de casas escuras, e agora esse lance, no entanto, libera a casa de D5 para o cavalo, e o cavalo já ocupa essa casa então com o cavalo D5, atacando a dama, atacando o bispo. A partida seguiu com dama D8 e agora F por E5. Então aqui capturando simplesmente o peão. A partida seguiu com F por E4 e agora então o Oscar Pano está atacando a dama aqui do Tukhmakov. Mas nessa posição o Tukhmakov vai para uma ideia fantástica, fantástica. Se você quiser dar pause nessa posição, vale a pena tentar encontrar aí. É uma posição que
dar asas à imaginação das pessoas, né? Essa posição aqui, enfim, olha só, né? Esse lance atacou a dama, esse lance atacou a torre, né? Não dá para ter ideias aqui de sacrifício com dama em H3 porque o bispo tá segurando a casa de H3, mas aqui o Tukhmakov vai para uma ideia muito criativa, né? Eu espero que você tenha encontrado aqui ou pelo menos considerado aqui o lance E6. Olha que bonito isso, né? Aqui o Tukhmakov com a dama pendurada faz esse lance E6. Aqui o Oscar Pano calcula se ele pode capturar essa dama aqui. Será? Calcula bastante. Resolve que não. Nós já vamos comentar sobre isso. E o Oscar Pano aqui faz o lance H6 e aí renova, portanto, aqui a ameaça da dama. E nessa posição o Tukhmakov calcula e resolve deixar a dama aí mais uma vez e faz o lance G por H6. E nessa posição o Oscar Pano abandona aí a partida. Nós já vamos entender, tá bom? Eu sei que deve ter muita gente curiosa aí com dúvidas, né? Como assim? O que está acontecendo? Essa posição é muito maluca, não estou entendendo nada. Normal, tá bom? Essa posição realmente é muito difícil, nós vamos explicar. Bom, vamos dar uma olhada no relatório antes aqui do chess.com e olha só que maravilha, né? 98,5% de precisão para o Tukhmakov. Não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nem nada. Jogou aí de uma forma impecável, né? E aqui 45,8% de precisão para o Oscar Pano. Aqui é o seguinte, pessoal. Como teve pouco lance a partida teve aí menos de 23 lances, se eu não me engano. Então, aqui os dois erros do Oscar Pano já jogam a precisão lá embaixo, né? 2 imprecisões, 2 erros. Então, vocês podem perceber isso, tá? Quanto mais rápida é a partida, essa questão da precisão fica bem maluca, né? Às vezes eu já vi partida com precisão de 3%, 4%, partidas que acabam muito rápido, né? Então, explicando aí o 45%, mas errou, né? Aqui o Oscar Pano errou, se a gente olhar no gráfico, realmente o Tukhmakov foi indo, e aí aproveitou realmente um erro ali do Oscar Pano que nós já vamos comentar. Vamos voltar lá para o tabuleiro e tentar entender então aqui algumas coisas. Vamos decifrar essa partida aí. Bom, primeira coisa... vamos lá naquela sequência aqui da entrega da dama, né? Depois aqui de F por E4, então nessa posição o Tukhmakov vai para essa ideia muito criativa de fazer o lance E6, né? E aqui então por que não capturar esta dama? Porque seguiu com H6, né? Aqui é o seguinte, se tivesse capturado a dama, a gente tem sequência de checkmate. Aqui é muito legal isso aqui, porque não é um checkmate imediato, né? Aqui seguiria com uma sequência forçante. Primeiro com bispo por D3. É muito legal essa sequência que é forçante, mas não vem com cheque, né? Você sacrifica a dama e captura o peão, né? Mas aqui tá ganho, porque tá ameaçando checkmate, né? Então aqui não tem jeito de defender. Não dá para jogar G6 porque está cravado o peão. Então não dá para mover o peão. Não dá para tentar jogar um H6 aqui também. Não vai funcionar simplesmente... torre por H6? Não. G por H6 já é suficiente para ganhar. Nessa posição, o peão continua cravado, não consegue nem avançar nem capturar. E aqui está vindo o checkmate também. Depois de, por exemplo, cavalo F6, H para o G7 e o cheque, rei G8 e torre H8. Veja a força deste peão, né? Esse peão aqui em E6 não apenas está atacando o bispo, mas está tirando a casa do rei, aqui a casa de F7 em várias das linhas, tá? A chave dessa posição, uma das chaves é esse peão aí em E6, tá? Então, por isso que não capturou a dama, né? Aqui depois de E6. Vamos ver outras linhas. Se tivesse capturado a dama, e aí depois de bispo por D3, então a gente viu com H6 e não funcionou. Vamos ver cavalo F6, devolvendo um pouco de material, dando a casa de G8 para o rei, segurando temporariamente em H7. Será que funciona? O problema é que viria G por F6. Aqui, se continuasse com o bispo por F6, poderia seguir com uma sequência forte aqui, né? Vencedora, sequência de mate, com torre por H7, aqui cheque protegido pelo bispo e depois de rei G8. Vejam a força, aqui em G7 são 3 peças atacando, sendo uma delas com raio-x, né? O bispo aqui com raio-x. Então aqui você poderia entregar uma das torres, né? Tanto faz qualquer uma das torres aqui vezes G7, bispo por, torre por, aqui protegido pelo bispo e depois de rei aqui, torre aqui em H7 protegido pelo bispo, seguido de torre em H8 mate. Notem aqui mais uma vez a força do peão de E6 segurando a casa de fuga de F7. A gente teria aí também nessa linha um belíssimo de um checkmate, né? Então por isso que aqui esse lance nessa posição E6 foi sensacional, né? Deixando a dama aí enxergando longe aqui o ucraniano Tukhmakov.
E aqui então a partida seguiu com H6, né, pelo Oscar Pano. Realmente a gente viu que não dava para capturar essa dama. E depois de G por H6, aqui o Oscar Pano abandonou. Por que abandonou, né? Se ele capturar a dama agora, também tá vindo checkmate aqui, simplesmente com H por G7. Isso aqui é checkmate, né? Um cheque duplo aqui. O peão tá protegido e não tem como o rei sair dessa arapuca, né? E qualquer outra coisa aqui, se depois de G por H6 seguisse com bispo H4, por exemplo, tentando tapar aí a coluna da torre, poderia seguir com bispo por G7 cheque, e depois de rei H7, dama por E4, consequência de mate. Torre F5, dama por F5, cheque mate. Ou seja, não tem jeito, né? Muito bonito realmente. Muito bonito esse lance E6 com todas essas variantes aí de checkmate. Muita criatividade, né? Esses ucranianos aí eu vou te contar. E aqui onde é que o Oscar Pano perdeu a mão? Onde é que foi que aquele gráfico lá deu aquele pulo, né? Realmente assim, essa posição aqui ela é muito difícil de você achar um lance. Aqui F5 é um lance que faz todo sentido, né? O Oscar Pano tentando frear aí, as brancas estão querendo jogar F5, estão vindo com tudo aí com o ataque. Então F5 faz sentido. Mas análises de computadores sugerem que aqui F6, apesar das brancas já estarem melhores, aqui F6 pode segurar e segurar bem, tá? Então aqui poderia ter sido um lance jogado aí depois de G6, por exemplo, H6, e as pretas se seguram, tá? F5, por exemplo, as brancas, mas as pretas conseguiram bloquear tudo aqui, estão se segurando, estão se defendendo, né? Aqui as pretas sobreviveriam numa variante como essa. Então o problema foi o F5, por incrível que pareça, né? Aqui realmente F5 foi o lance que trouxe mais problemas aí para o Oscar Pano. F6 seria mais sólido. É um detalhe realmente muito difícil, uma posição muito complexa, né? Mas F6 conseguiria talvez manter as coisas mais fechadas aí, ou se tentasse abrir, pelo menos teria trocas de peças e tudo mais, aliviaria a posição. E claro, aqui realmente a gente viu, né, na abertura a questão do cavalo A5, não deu muito certo, né? Esse cavalo teve que voltar depois para C6. Aqui uma ideia muito comum nesse tipo de posição aqui de siciliana é jogar o lance E5, né? Esse lance aqui ele é muito jogado nesse tipo de posição, né? Então aqui evitando com que as brancas expandam com E5, abrindo a diagonal do bispo, né? Querendo talvez direcionar o cavalo para E5 também. Depois de, por exemplo, o cavalo B3, E por F4, bispo por F4, cavalo E5, com a mesma ideia de vir para C4, mas aqui a gente já percebe uma posição mais solta para as negras. Claro, existe o tema aqui do peão, desse peão isolado aí em D6, né? Um peão isolado que vai virar alvo, né? Pode virar alvo numa posição como essa, mas as pretas têm compensação dinâmica aqui suficiente, né? Pela possibilidade aí do desenvolvimento do bispo, né? A mobilidade das peças aí, as pretas ganham mobilidade em troca desse peão isolado. Então é interessante, poderia ter seguido dessa forma na abertura, né? A cavalo A5 a gente foi ver que saiu caro depois. E aqui rei H8 foi um lance assustado também do Oscar Pano, né? Aqui talvez uma outra ideia muito comum em siciliana é seguir com D5, seria uma possibilidade aqui. Depois de E5, por exemplo, o cavalo E8, as pretas estão se segurando. Torre F3 com a mesma ideia, torre C8, aqui as pretas seguiriam com a ideia padrão de siciliana de pressão total na coluna C, né? Cavalo entrando e tudo mais. E tentariam segurar a branca na ala do rei, seria uma possibilidade, né? Torre H3 ameaçando mate, né? Poderia seguir aqui com G6 e tudo bem, pretas vão levar pressão, mas se conseguirem anular esse ataque vão ter mais espaço na ala da dama e podem ter chances também, né? Então aqui rei H8 foi um lance um pouco assustado para dar a casa de G8 para o cavalo, foi uma ideia bem passiva, né? E aí a gente viu que isso trouxe problemas também. E esses lances, principalmente aqui, né? O lance F5, como a gente viu, F6 traria mais aí sucesso talvez para o Oscar Pano. Mas legal, né? Vamos finalizar esse vídeo então mais uma vez com essa repetição aqui dessa sequência deliciosa. Cavalo D5, peão toma, opa, dama atacada, deixa pra lá, pode pegar. E aí abrindo aqui a diagonal do bispo, né? Ameaçando todo tipo de situação, segurando a casa de F7, aí H6... E depois de G por H6 não deu mais, o Oscar Pano abandonou, porque depois de capturar a dama viria peão por peão checkmate. Legal, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!